Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo sobre a ECD 2020. Há uma mudança que não parece relevante, mas tem um impacto dentro da ECD 2020, que é a exclusão do código do plano de contas no registro I051. Isso passa agora para dentro do registro 0000. É interessante porque a partir de agora eu começo a identificar qual o tipo de plano de contas dentro do registro 0000. Acompanhe aí o nosso segundo vídeo. Nós vimos no vídeo anterior que a ECD 2020 traz a recuperação da ECD 2019. Lembrando que essa ECD 2019, dentro da ECD 2020, já vai estar na ECF 2019, que também vai ser carregada para a ECF 2020. E lá na ECF é que há a exigência de um plano de contas mapeado. O plano de contas referencial ele é extremamente necessário para a montagem do balanço da DRE, inclusive para a apuração do lucro real, lá no bloco L, quando ele acaba pegando informação da DRE. A importação do plano de contas e o seu mapeamento é importantíssimo para a apuração do imposto de renda e da contribuição social, principalmente quando se trata de empresas do lucro real. O plano de contas na ECF, obrigatoriamente, ele precisa ser mapeado. Na ECD, nós sabemos que não. Dentre as mudanças, o registro I051, que tinha como função principal mapear a conta analítica do I050 com a conta referencial, ele perde agora a sua utilidade. Dentro do registro 0000, o código especificador do tipo de plano de contas começa a ser agora registrado a partir de 2020. Além das demais mudanças que vão acontecer em campos dentro do 0000, também o código especificador da informação do tipo de plano de contas. O ato declaratório executivo COFINS 34 de 2016, ele trazia já a informação que o plano de contas referencial não tinha mais uma obrigatoriedade dentro da ECD. Ou seja, desde 2014, ou o ano calendário 2014, com a entrega da ECD 2015, foi desautomatizada a obrigatoriedade de entrega do plano de contas mapeado na ECD. Isso influenciou diretamente nas empresas que já tinham mapeamento, porque a partir dali elas começaram a se questionar se precisavam ou não fazer esse novo mapeamento. E na verdade, quando o plano de contas da ECD, plano de contas referencial da ECD, deixou de ser obrigatório, surgia um outro plano de contas naquele período, que foi o plano de contas da ECF. Aí o mapeamento passou a ser facultativo no exercício 2014, com a entrega da ECD 2015, onde agora nós deveríamos seguir o plano de contas da ECF. E o plano de contas da ECF, ele tem uma divisão por regime de apuração. Empresas do lucro real seguem um tipo de plano de contas, empresas do lucro presumido, um outro tipo de plano de contas, e as empresas imunes ou isentas, um terceiro tipo de plano de contas. E ainda há uma segregação para cada um dos regimes de apuração, com planos de contas diferenciados dentro desses regimes. O ato declaratório executivo ADE-COFINS 34, ele só reforçou
que no exercício 2014, com a entrega em 2015, a ECD já trazia um plano de contas facultativo, portanto, que ele seguisse a tabela dinâmica, o plano de contas lá da SF, pelo regime de apuração. A tabela dinâmica da SF, ela implantou um plano de contas baseado no regime de apuração, mas com uma divisão básica, e essa daí eu achei interessantíssima, que remete inclusive à época de faculdade, quando nós aprendemos que existem contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais, quando se trata de empresas do lucro real, elas vão estar lá no L100, que é o plano de contas, e eu deixei aí apenas as informações básicas. Ele trouxe o L100 para as contas patrimoniais e o L300 para as contas de resultado. Então, quando ele traz essa divisão para o lucro real, o L100 traz as contas patrimoniais e as contas de resultado vêm no L300, fica mais fácil de fazer o mapeamento, identificar o que é conta que será encerrada e serve para apuração do imposto de renda e contribuição social na SF. Enquanto que o lucro presumido ficou o P100 para as contas patrimoniais e o P150 para as contas de resultado. Aí o lucro presumido segue ainda uma outra questão que nós vamos ver no próximo vídeo, que é em relação à obrigatoriedade. Mas nesse momento que eu quero que você entenda é que o plano de contas, quando for a sua vontade, e aí é a minha interpretação, que todos tenham essa vontade, mapear o plano de contas dentro da ECD, até mesmo acho que tem que ser mapeado no sistema, mas que venha para a ECD mapeado, ele deve seguir, se for lucro presumido, o P100, para contas patrimoniais e o P150 para as contas de resultado. Até mesmo as imunes e isentas têm um plano de contas específico, e esse é bem mais detalhado quando nós abrimos. Mas, para ficar base a informação, nós temos aí o U100, que é a informação das contas patrimoniais no plano de contas para as empresas imunes ou isentas, e o U150, que é a informação das contas de resultado para as empresas imunes ou isentas. Então, a partir de agora, eu não sou nem empresa, né? O U100 são as contas patrimoniais para as entidades imunes ou isentas e o U150, as contas de resultado para as entidades imunes ou isentas. Essa é a informação base trazida aí dentro do ato declaratório executivo, o ADE-COFINS 34 de 2016, que diz que desde a entrega em 2015 é facultativa para as empresas e entidades que vão entregar a ECD a manutenção do plano referencial, mas substituindo aquele plano existente na ECD lá desde a IN 787 que instituiu a ECD. A partir de agora, todos devem seguir o plano referencial da SF. Quando falamos de lucro real, você observa a tabela dinâmica que aparece para você agora, ela diz que o L100A trata das empresas optantes ou obrigadas ao lucro real, que são PJ em geral, e o L100A são as contas patrimoniais em um plano de contas referencial, que é essas contas que eu vou mapear com o plano de contas da empresa. Enquanto que o L300A são as contas de resultado da PJ em geral, lucro real, que eu também tenho que mapear com as contas do plano de contas vindo lá do software para dentro da ECD. Existem ainda outras informações para financeiras e uma terceira informação para seguradoras. Isso vai acontecer inclusive com entidades abertas de previdência. Mas, que via de regra, todos nós usamos o L100A e o L300A quando falamos de lucro real. Já no lucro presumido, é o P100A, que são empresas optantes ao lucro presumido. Essas empresas, na condição de PJ em geral, que normalmente é o que nós usamos, representam as suas contas patrimoniais no P100A. E o P150A é que vai trazer as informações das contas de resultado para essas empresas de lucro presumido. Olha que ainda tem o P100B, P150B, que são informações das financeiras. E essa determinação, quando eu falo lucro real e lucro presumido, é porque mesmo que não tenhamos aí o hábito de fazer o mapeamento no nosso software, essa informação dessa tabela dinâmica que eu tenho que seguir. Eu não posso seguir outra informação de mapeamento. Existe aí uma série de planos
planos de contas referenciais que já foram desatualizados, descontinuados. Essa observação é importantíssima, começar a acompanhar dentro do manual da SCF e trazer a tabela dinâmica da SCF para fazer o mapeamento das contas com a ECD. Para as imunes ou isentas, a variação ainda é maior. Para as imunes ou isentas, ele tem o 100A, que são entidades em geral, e o 150A, também para as entidades em geral, que vai trazer a informação das contas patrimoniais no U100A e as contas de resultado no U150A. Mas existe ainda uma série de outras entidades que se encaixam aí com contas em um plano de conta específico. Se nós olharmos, ele vai até o E, e isso determina uma variação muito grande. Deixei menor para você poder entender aqui, mas abrindo a tabela dinâmica, pode buscar dentro do portal do SPED, na aba de SCF, manuais, tabela dinâmica, você vai encontrar a informação do plano de contas. Imunes ou isentas, o plano de conta é totalmente distinto. O plano de contas mapeado, ou o plano de contas que é o referencial, ele é totalmente distinto do plano de contas de lucro presumido e de lucro real. Cuidado! Quando você for escolher um plano de contas para fazer o mapeamento, então tenha cuidado. Às vezes eu escuto colegas perguntando, mas Ângelo, eu não sou obrigado a fazer esse mapeamento, porque é facultativo. Eu posso não realizar o mapeamento? Sim, você pode não realizar o mapeamento, mas a minha orientação é que faça esse mapeamento no teu software, para evitar que leve para um ECD sem essa informação e você vai ter sérios problemas na SCF se não existir o mapeamento do plano de contas da tua empresa ou entidade com o plano de contas referencial. O Ato Declaratório Executivo 64 de 2019, o ADE-COFINS 64/2019, ele traz o item 8 da CTG 2001, que está na terceira revisão. Esse item 8 determina que o plano de contas ele tem que ter no mínimo 4 níveis, onde o quarto nível é o nível analítico. Se nós olharmos o plano de contas referencial que existe na SCF, tem um delay nessa informação porque a tabela dinâmica que traz os planos de contas para os regimes de apuração diferenciados, ele tem um quinto nível, ou traz um quinto nível, na verdade. Essa informação de quinto nível do plano de conta referencial não impede que o meu plano de contas da empresa ou da entidade ele tenha 4 níveis, porque segue o item 8 da Comunicação Técnica Geral 2001, a sua terceira revisão. O que ele diz é que a primeira conta é a conta que vai identificar o ativo, o passivo, o PL, a receita e a despesa. Depois ele vai trazer a informação dos grupos e subgrupos com a conta analítica no quarto nível. Essa informação é relevante porque se eu fujo desse perfil, eu estou indo contra o item 8 da Comunicação Técnica Geral 2001, que está na sua terceira revisão. A obrigatoriedade de ter 4 níveis se encaixa lá na legislação das SAs. Está lá do artigo 177 a 182 da 6404 de 76. Lá dizia que pelo menos o quarto nível deveria ser o nível analítico. Se tiver um outro nível depois desse, esse outro nível que será o analítico. Então a primeira informação é que a 6404 ela já trazia a necessidade de um quarto nível sendo analítico. O teu plano de contas, ele não pode, o teu plano de contas particular, ter apenas 3 níveis. Foi um dos maiores problemas no SPED em 2008, 2009, acho que até meado de 2013, em empresas pelo Brasil que tinham um plano de contas muito peculiares, com informações que elas fugiam do perfil de 4 níveis, onde o quarto nível era analítico. Hoje tem planos de contas aí com níveis muito maiores, que às vezes até parecem desnecessários. Observa esse exemplo prático para nós podermos alinhar o pensamento em relação a níveis do plano de conta. Quando ele traz que o nível 1 é o ativo, o nível 2 automaticamente vai ser o circulante ou o não circulante. Dentro do circulante, eu tenho aí o terceiro nível, que é a composição do plano de conta, trazendo aí pelo grau de liquidez. O terceiro nível ele vai ser logo abaixo do circulante as disponibilidades, depois os créditos, depois o estoque. Mas ativo, circulante, disponibilidades, 3 níveis. Os 3 níveis são sintéticos. A partir do quarto nível, que é o nível
analítico. Imagina então que dentro de disponibilidades eu tenho a conta caixa e a conta banco, mas para o nosso exemplo, a conta banco. A conta banco é o quarto nível, é o nível analítico. Agora, vamos conjecturar junto? Imagina que de uma maneira gerencial, alguém na contabilidade ou representante da sociedade, ou CEO, ou diretor, ou gerente, ele quer que essa informação traga um detalhamento gerencial na própria informação do plano de contas, para a montagem do balancete. Em vez de o quarto nível, que é o banco, ser analítico, ele passa a ser sintético para dar agora vida a um quinto nível, que é o nível analítico, o banco onde a empresa tem conta. Então, esse banco onde a empresa tem conta passa a ser aí o quinto nível. Lembrando que o próprio manual da ECD, ele diz que existem as subcontas. É muito usado em fornecedores e clientes. Os fornecedores, por exemplo, eu posso trazer um quarto nível como analítico e todos os fornecedores detalhados aparecem como subcontas, assim também como os clientes, para um controle gerencial e não ter informação dentro da minha SF com mapeamento de muitas contas que não tem nem movimentação. Então, se eu tenho o banco ou o tipo do banco, o nome do banco, como o meu quinto nível, ele passa a ser o analítico. Aí, se eu tiver a necessidade de identificar qual é a agência desse banco que a minha empresa tem conta, essa agência passa a ser o sexto nível e o sexto nível automaticamente se transforma em analítico, onde o quinto nível, que era analítico, passa a ser sintético. Percebeu aí? O que vai acontecer agora é que toda vez que eu crio mais um nível, esse último nível vai ser analítico. Por último, ele acaba trazendo um sétimo nível, que é para identificar qual é o tipo de conta que existe dentro dessa agência, se é conta corrente ou poupança, onde o sétimo nível passa a ser o nível analítico e do sexto até o primeiro, de uma forma decrescente, eu tenho os níveis sintéticos. É possível identificar que essas contas dentro do plano de contas sejam de informações gerenciais, mas eu posso, se quiser, e se for de interesse dos societários, dos empresários ou de quem for gestor da informação, criar as subcontas. É só para pontuar essa questão, é possível se criar as subcontas. Então, pessoal, quando eu falo de plano de contas, há uma necessidade que exista o plano de contas nas empresas. Isso aí não pode fugir, tá? Toda empresa tem que ter plano de contas. Até mesmo entidades sem fins lucrativos devem ter plano de contas. Empresas do Simples Nacional devem ter plano de contas. O que tem de novidade agora é que, desde 2015, já não era mais obrigado o mapeamento do plano de contas da ECD com o plano de contas referencial, até porque o plano de contas da ECD parou de existir, o referencial. A partir de 2015, surgiu o plano de contas referencial da ECF. Se quiser, e aí ficou facultativo, mapear com o plano da ECF. Lembrando que o plano da ECF, ele traz a informação dividida por regime de apuração. E aí, ele tem essa informação relevante que o quarto nível, pelo item 8 da Comunicação Técnica Geral 2001, já na sua terceira revisão, tem que ser o nível analítico, não pode ter plano de contas com um nível analítico menor que o quarto nível. E o plano referencial da ECF, ele traz o quinto nível como nível analítico. Eu só tenho que mapear a minha conta com o plano de contas referencial, é isso que você vai ter que fazer. Ficou confuso? Então olha essa animação aí para entender o mapeamento desde o software até a SF quando nós falamos de plano de contas. A minha concepção é que você faça o mapeamento não na ECD, mas sim no teu software. Por quê? Levando a informação apenas do plano de contas da empresa
para dentro da ECD, ele é carregado automaticamente na ECF. O detalhe é que na ECF precisa do mapeamento porque o balanço e a DRE são montados pelo plano de contas referencial. E na ECD, o balanço e a DRE são chamados de dados agregados. Esses dados agregados são montados com base no plano de contas da empresa. Ele ignora o mapeamento, ele ignora o plano de contas referencial. Como é que corrige isso dentro da ECF se eu carregar a ECD para a ECF sem mapeamento? Eu vou ter que mapear manualmente na ECF ou importar a ECD, recuperar a ECD na ECF sem a informação do mapeamento e mapear automático, trazendo só do meu software o plano de contas referencial mapeado com o plano normal da empresa. E acontece esse mapeamento. Ou eu posso na ECD, voltar na ECD, fazer o mapeamento manual para carregar para a ECF mapeado. Então, aí fica uma pergunta que é retórica. Por que eu não faço o mapeamento no meu sistema? Se meu sistema, eu mapeando o plano de contas referencial, já vai ter balanço DRE montado pelo plano de contas da empresa, balanço DRE montado pelo plano de contas referencial. Então a melhor coisa a se fazer é mapear no software para já chegar na ECF, que é posterior à entrega da ECD, que em 2020 vai acontecer dia 29, com o plano de contas mapeado. Lembrando que na ECD foi tirada a possibilidade de código do J051 e carregado para dentro do registro 0000, que é o registro de cadastro. Acontece agora que você tem que identificar automaticamente, quando preenche lá o 0000, qual é o tipo de entidade que você tem, se é lucro real, presumido, imune ou isenta, e o plano de contas necessário para atender essa entidade, seja empresária ou sem fins lucrativos. Então, pessoal, essa é a informação mais relevante na mudança de plano de contas da ECD 2020. Esse é o nosso segundo vídeo com as novidades da ECD 2020. Até um próximo vídeo.